Meus amados irmãos, vamos, nesse momento, abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E nós vamos ler a partir do verso 14. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos, é o que eu digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo Jesus? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado a ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam, na verdade, são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos por acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer e você quiser ir, coma de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a você, isto é coisa sacrificada a ídolos, não coma, por causa daquele que deu a informação, e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua própria, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Amém, irmãos? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema dessa noite, aqui eu gostaria de falar com os irmãos, é sobre a mesa do Senhor e a mesa dos ídolos, que nós acabamos de ver aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 14 em diante. Como nós já vimos nos capítulos anteriores, havia um problema, um conflito naquela igreja em relação ao contexto em que eles viviam. A cidade de Corinto era uma cidade com muita idolatria. Havia ali muitos templos, haviam ali muitas imagens de escultura, ídolos e cultos a deuses pagãos. E aquelas pessoas que se converteram, que entregaram suas vidas a Cristo ali, vieram em sua grande maioria desse contexto, de um contexto de idolatria. E isso estava gerando muita confusão na cabeça desses irmãos. E Paulo vai responder algumas perguntas, algumas dúvidas que eles tinham.
E nós vimos aqui no capítulo 8, ele já começa a falar sobre esse problema, que era o problema da carne sacrificada a ídolos, que parecia ser uma questão bem problemática lá entre eles, e Paulo então começa, desde o capítulo 8, a falar sobre a questão da comida sacrificada a ídolos, da carne sacrificada a ídolos. Parece que alguns irmãos que dali da igreja, eles entendiam que não tinha problema você participar, comer desses alimentos, e por conta disso eles estavam sendo pedra de tropeço na vida de outras pessoas. No capítulo 9, Paulo então dá o seu exemplo, e ele mostra como ele, por amor ao evangelho, o irmão Osnildo trouxe há 2 semanas atrás uma pregação nesse sentido, por amor ao evangelho ele renuncia dos seus direitos, por amor àquela igreja, para que o maior número de pessoas sejam edificadas e conheçam a Cristo Jesus. E então, na semana passada, nós vimos então mais alguns conselhos que Paulo traz para aquela igreja, levando-os a lembrar do exemplo de Israel. Olhe para o exemplo de Israel e a sua peregrinação no deserto, para que vocês não venham cair. E um dos pecados que é mencionado no texto anterior, da semana passada, é justamente o pecado da idolatria. Então nós vivemos em um mundo repleto de idolatria, e como cristãos, nós devemos glorificar a Deus em contraste a tudo isso. Meus irmãos, eu quero que você pense junto comigo. Imagine um homem casado. Os irmãos aqui que são casados. Imagine só um homem casado, que ele então sai de casa, e ele vai e almoça frequentemente com outra mulher. Já pensou uma coisa dessa? Ele manda flores para essa mulher, trata ela com carinho, passa o dia trocando mensagens com essa mulher, mas ainda assim, ele chega em casa e ele diz para a esposa: não se preocupe, meu amor, você ainda é a minha favorita. Será que alguma esposa aceitaria isso, irmãos? Tem alguma esposa que aceitaria isso aqui? De forma alguma, claro que não. Por quê? Porque a aliança exige lealdade total. A aliança exige compromisso total com o outro, não parcial. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Corinto, que eles não poderiam, ao mesmo tempo, sentar na mesa do Senhor, e aqui ele está falando da ceia do Senhor, e na mesa dos ídolos. Eles não poderiam servir a 2 senhores, eles não poderiam se dividir entre Deus e demônios, como ele fala aqui. Meus irmãos, nós não podemos estar de coração dividido. Nós precisamos de uma lealdade exclusiva ao Senhor. Deus te chama a uma lealdade exclusiva. Se eu pudesse ilustrar os assuntos que são mencionados aqui nesse texto, eu diria que do versículo 14 ao 15, Paulo ele faz uma exortação contra a idolatria. E ele já começa no versículo 14 dizendo o que, irmãos? Portanto, meus amados irmãos, fujam da idolatria. A expressão aqui é justamente: se afaste o máximo possível da idolatria. Nós, como cristãos, nós devemos ter repulsa à idolatria. Nós devemos nos afastar da idolatria e fugir de qualquer forma de idolatria. Porque esse é um pecado que desperta os ciúmes e a ira de Deus. Deus não divide a sua esposa com ninguém. Então nós precisamos fugir da idolatria. Nos versículos 16 a 22 em diante, ele vai responder 3 perguntas. Os irmãos se lembram que a carta de 1 Coríntios é uma carta escrita por Paulo para responder uma série de perguntas que a igreja de Corinto mandou para ele. A primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta está do versículo 16 ao 22. E a pergunta é: podemos comer carne no templo pagão? Podemos ir lá no templo e comer da carne sacrificada? Porque é interessante. Os sacrifícios, as famílias levavam os sacrifícios, ali o sacerdote matava, imolava o animal, preparava aquele animal e depois disso as pessoas comiam daquela carne, participavam daquele sacrifício. E aí a primeira pergunta é: um crente pode ir lá e comer num templo pagão? A segunda pergunta está do versículo 23 a 26. O crente ele pode comer carne comprada no mercado que foi sacrificada lá no templo pagão? Porque eu já expliquei aqui para os irmãos
que era muito comum que boa parte daquela carne, daqueles alimentos, eles eram levados para o Marcellum. Expliquei isso para os irmãos, que era uma espécie de açougues que haviam na polis, na cidade grega, e ali era levado para ser vendido para as pessoas. E aí, se for sacrificado lá no templo, e alguém pegar o restante daquela comida e levar para o açougue, para o mercado municipal, o crente poderia comer daquele alimento? Aí a resposta de Paulo é o quê? Sim, desde que ele não saiba. Então, se ele come por ignorância, e ele até dá uma orientação, ó, não pergunte, por questão de consciência, simplesmente agradeça a Deus e coma. Então, lá no templo eles não poderiam comer, porque se eles sentassem na mesa lá, eles estavam participando do quê? Do culto. Eles estariam adorando falsos deuses. Em outro contexto, por exemplo, no açougue, como a gente falou aqui, eles poderiam comer, desde que isso não ferisse a consciência de ninguém. E a terceira pergunta é do versículo 27 a 30, que a pergunta é o seguinte: nós podemos comer carne na casa de amigos descrentes? Se eu chegar na casa de alguém, e alguém oferecer um alimento, e esse alimento tiver sido sacrificado, oferecido a ídolos, posso comer? Pode. Aí, desde que não seja dito isso. Ou seja, ele fala assim, agora, se seu amigo disser é sacrificado a ídolo, por questão de consciência, você não come. Não pela sua consciência, que você sabe que o ídolo não é nada, pela consciência do seu amigo. Olha que interessante. Então, são 3 perguntas. Posso comer carne no templo pagão? Ou seja, eu posso ir lá numa outra religião e participar de uma festa lá? Não. Agora, se eu for num açougue municipal, numa feira, por exemplo, tem muita gente que quando vai na Bahia tem medo de comer acarajé. É ou não é verdade? Porque muitas vezes o acarajé, outras comidas típicas ali, é oferecido em contexto de rituais e festas religiosas. Na feira, eu posso ou não posso comer? Pode, desde que você não saiba, agradeça a Deus. O ídolo não é coisa alguma. Posso comer. Certo? E a terceira pergunta, e na casa de um amigo? Pode ou não pode? Se ele não disser nada, você pode comer. Agora, se ele disser para você que é comida sacrificada a ídolos, então você não pode comer. Esse é o ensino do apóstolo Paulo, ele está tirando as dúvidas. E do versículo 31 em diante, ele faz 4 aplicações a respeito disso. E ele vai dizer, ou seja, que tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus, versículo 31. No versículo 32 ele vai dizer que tudo que eu fizer, eu tenho que tomar cuidado para não ser motivo de tropeço para outras pessoas, desviar pessoas de Jesus. No versículo 33, ele diz que eu devo apenas não buscar os meus próprios interesses, mas eu devo buscar alcançar outras pessoas para Cristo. E por fim, no versículo 1 do capítulo 11, Paulo chama aqueles irmãos a imitar o exemplo dele. E ele diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí, sabe por que ele fala isso? Ele está relembrando o capítulo 9. Que no capítulo 9, Paulo diz, eu renunciei, abri mão de muita coisa para alcançar para Jesus, tanto gregos como gentios. Eu me fiz de fraco para alcançar os fracos. Me coloquei debaixo da lei para alcançar os que estão debaixo da lei. Então, no Evangelho, irmãos, no reino de Deus, não é sobre a minha vontade, mas eu devo viver pelo amor, e eu devo buscar alcançar o maior número de pessoas possíveis. É isso que Paulo está dizendo. O que ele diz, o que ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está lembrando de Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Que Jesus se esvaziou, abriu mão de sua glória e veio a este mundo para nos ganhar. Nós também devemos estar dispostos a abrir mão de tudo que for possível e necessário para ganharmos pessoas para Cristo. Nós devemos estar dispostos de renunciar para ganhar pessoas para o Senhor. E por que ele fala isso? Porque a igreja de Corinto não queria renunciar. Muitas vezes, comer, por exemplo, aquela carne no mercado, na casa de um amigo, poderia afastar alguém dos caminhos do Senhor. Porque para nós o ídolo não é coisa alguma, mas para quem está lá fora é.
Então eu não devo pensar só na minha consciência, eu devo pensar também no meu bom testemunho para com os de fora. Então tem muitas pessoas que se apegam na própria consciência, ou nos desejos do próprio coração, e não vivem pelo amor. Mas nós somos chamados a viver pelo amor. Amém, irmãos? Nós somos chamados a viver pelo amor. Se eu pudesse resumir essa passagem em uma grande ideia, em uma frase, eu diria que quem pertence a Cristo deve viver exclusivamente para Ele, rejeitando toda forma de idolatria e exercendo sua liberdade com amor, visando sempre a glória de Deus e o bem do seu próximo. Quem pertence a Cristo deve viver em fidelidade exclusiva a Ele, rejeitando toda forma de idolatria e exercendo sua liberdade com amor, visando a glória de Deus e o bem do próximo. E eu gostaria de tratar isso nessa noite em 3 verdades. 3 verdades. A primeira delas, a partir do versículo 14 até o versículo 22, eu gostaria de dizer para os irmãos que viver para Deus, sentar à mesa com o Senhor, exige de nós fidelidade exclusiva. Sentar à mesa com o Senhor, viver com Deus, exige de nós fidelidade exclusiva. O versículo 21, Paulo diz: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. É interessante, irmãos, que Paulo começa essa primeira parte com um imperativo direto. Logo no versículo 14 ele diz: fugir da idolatria. Não discuta com a tentação, corra, fuja. Toda forma de idolatria, nós devemos fugir. E ele então, irmãos, vai fazer uma comparação entre o culto aos ídolos e a mesa do Senhor, que é a ceia. E é interessante, se você puder acompanhar comigo o que nos diz a palavra de Deus no verso 16: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, quando nós, irmãos, participamos da ceia do Senhor, fazemos parte da igreja, nós estamos unidos a Ele. Nós fazemos parte de uma comunhão profunda com Cristo, com o Senhor Jesus. O versículo 18 ele diz: considere o Israel segundo a carne. O que ele quer dizer aqui? Considere o Israel segundo a carne. Ele está falando do povo de Israel. São os descendentes biológicos de Abraão. Nós, a igreja, somos o novo Israel de Deus, mas existe um Israel segundo a carne, que são os descendentes de Abraão. Tem algum judeu aqui? Não, então nós não somos Israel segundo a carne, mas nós somos o Israel espiritual, o novo Israel de Deus, nós somos a igreja de Cristo. E ele está, mais uma vez, chamando a atenção dos irmãos para o exemplo de Israel. Considere o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? E aqui ele lembra sobre a lei dos sacrifícios que está lá em Levítico. O sacrifício, irmãos, era o seguinte: quando um judeu, alguém de Israel levava um sacrifício, ele não simplesmente levava e o animal era sacrificado lá. Ele participava. Parte era comido pelo próprio adorador, a pessoa que levava os alimentos, e a outra parte ficava para os sacerdotes. Ou seja, quando alguém de Israel ia adorar o Senhor e levava um sacrifício, ele se fazia participante do altar. Por quê? Porque ele comia daquele sacrifício e fazia-se participante do altar. E aí no verso 19 ele diz: o que quero dizer com isso? O que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Mais uma vez ele pergunta. E aqui ele está lembrando, nós já vimos aqui, lá no capítulo 8, ele vai nos ensinar que o ídolo não é nada. Repita comigo: o ídolo não é nada. Então é uma imagem, é só uma imagem, certo? Então quando alguém vai lá, no Antigo Testamento a gente tinha, por exemplo, Moloque, Baal, Astarote. Esses ídolos são alguma coisa? Não, eles não são nada. São apenas imagens feitas por homens. O ídolo não é nada. Mas aqui Paulo, no capítulo 8, ele diz que o ídolo não é nada, mas aqui ele vai aprofundar. E ele vai dizer que o ídolo não é nada, mas por trás do ídolo existe alguma coisa. E ele vai deixar claro que por trás do ídolo existe o quê?
demônios. Não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. É a palavra de Deus. Por trás de adoração a ídolos existem demônios que estão atuando no mundo espiritual. Olha só o que ele vai dizer. Não, verso 20. Digo que as coisas que eles sacrificam, na verdade, não são a ídolos. São sacrificadas a demônios. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Então, quando você tem em outras religiões, outros grupos que se reúnem para adorar outros deuses, na verdade, eles não estão adorando aquelas imagens, aquele altar, aquele poste, eles estão adorando demônios. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, é por isso que eles não deveriam ir até o templo e participar das festas no templo. Por exemplo, você como cristão, se você for chamado hoje para participar de uma quermesse, ou de alguma festa religiosa em uma outra igreja, em uma outra, de uma outra religião, de uma outra matriz religiosa, você iria? Como cristão? O que a Bíblia diz sobre isso? Tem muito crente que tem dúvida, vou ou não vou? A palavra de Deus diz que não. Se você participa, se você senta à mesa, se você participa daquele ritual, você, assim como no Antigo Testamento, olha que interessante, o povo de Israel, verso 18, eles participavam do altar comendo no altar, porque a comida, irmão, sempre teve relação com o culto. Já parou para pensar nisso? Desde o Antigo Testamento havia os sacrifícios, a oferta de libação, havia a Páscoa. No Novo Testamento a gente tem a ceia. Irmãos, culto tem relação com comida. Então, se eu vou para participar de um outro culto, a um outro Deus, e eu sento na mesa e como com aquelas pessoas, eu estou sendo participante do culto junto com eles. É isso que Paulo está falando. E ele vai dizer, vocês não podem fazer isso, porque nós não podemos sentar à mesa com o Senhor e mais tarde sentar à mesa com os demônios. É bem dura essa realidade espiritual, mas ela é muito clara aqui em 1 Coríntios capítulo 10. Nós como cristãos não podemos. E é interessante que mais uma vez ele vai mencionar a ceia. E aqui eu queria dizer uma coisa, irmãos, participar da ceia do Senhor é muito mais do que um rito. Eu sei, nós batistas cremos que a ceia é uma ordenança, não é um sacramento. Eu creio dessa forma. Nós não cremos na transubstanciação, não cremos que o pão se torna o corpo de Cristo, como creem os católicos. Mas a ceia também não é qualquer coisa. Quando nós participamos da ceia, nós temos comunhão com Cristo. Nós temos comunhão com a igreja de Cristo. E participar da ceia é declarar publicamente nossa lealdade exclusiva ao Senhor Jesus. E é por isso que, mais à frente, nos próximos domingos, nós vamos aprender que havia muitos irmãos ali que estavam adoecendo e outros morrendo, porque eles estavam participando da ceia do Senhor sem discernir o significado daquilo. Então não é qualquer coisa. A gente não deve pensar que é apenas um ritual. Não. Participar da ceia do Senhor é declarar publicamente nossa lealdade exclusiva ao Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra comunhão que é usada por Paulo aqui, que ele diz que quando nós comemos do pão e do cálice, nós estamos tendo comunhão com Cristo, é a palavra grega koinonia, que implica participação ativa e espiritual. Ou seja, nós estamos nos envolvendo ativamente com Cristo. Cristo está presente no nosso meio quando nós estamos aqui no culto, quando nós estamos na ceia do Senhor. Assim como Israel, no verso 18, era unida ao altar, a igreja hoje é unida a Cristo. E não há espaço para lealdade dividida. Os ídolos não são nada, mas há demônios envolvidos na adoração. E idolatria aqui, irmãos, é mais que adorar imagens. É colocar qualquer coisa no lugar central do nosso coração. Como diz lá em Ezequiel, capítulo 14, verso 3. Nós somos chamados a adorar somente ao Senhor. E a nossa lealdade é dele. Algumas aplicações aqui. Cristãos não podem viver com um pé na mesa do Senhor e outro nos banquetes do mundo.
Mateus 6, 24 diz o quê? Ninguém pode servir a dois senhores. 1 João 5, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então nós devemos tomar muito cuidado, irmãos. Nós vivemos num mundo cercado de idolatria e nós devemos fugir da idolatria. E aí nós vamos para o segundo ponto, a partir do versículo 23. Só mais uma coisa aí, ainda no versículo 22. Ele diz que quando nós fazemos isso, olha que interessante, quando nós saímos da mesa do Senhor e vamos lá e nos assentamos à mesa com os ídolos, ou demônios, como Paulo vai falar aqui, ele diz que nós provocamos o quê? Versículo 22? Ciúmes no Senhor. A ilustração que eu falei aqui no início não foi por acaso. Quando eu disse para os irmãos, por exemplo, de um homem que é casado, e ele sai de casa, ele almoça com outra mulher, ele leva flores para outra mulher, ele vai e troca mensagens com a outra mulher, e quando ele chega em casa, ele olha para a esposa e simplesmente diz assim, olha, não se preocupe, você ainda é a minha favorita. Essa ilustração vale muito para quando nós queremos servir a Deus e ainda assim continuar com o pé nesse mundo. E ainda assim nos envolver de alguma forma com os ídolos deste mundo. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Agora, é interessante que nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem normalizar tudo isso. Elas querem normalizar tudo isso. Nós não podemos normalizar. A gente acabou de passar do período das festas juninas. Eu já falei aqui para os irmãos qual é o meu entendimento sobre isso. Depois você estude um pouco melhor a respeito disso. Como que tudo isso está envolvido com rituais que não são cristãos. Mas é apenas cultura, pastor. Olha, é cultura, é a festa da colheita, é a alegria. Quem não gosta de milho, de feijão, quem não gosta de pamonha, né? De bolo de milho, de canjica, eu também gosto muito, irmãos, mas nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre participar dessas coisas. Nós devemos tomar muito cuidado. Eu estava lendo um artigo esses dias que saiu deixa-me lembrar qual foi a rede de TV, o jornal britânico, me esqueci o nome, BBC. A BBC Brasil lançou aí um artigo, e nesse artigo ele falava justamente sobre isso. Como igrejas evangélicas e até mesmo escolas de confissão evangélica estavam aderindo cada vez mais a essas festas, mudando as festas muitas vezes de nome, trocando uma coisa ou outra, mas trazendo isso para o contexto da igreja. Aí eu lhe pergunto, irmãos, há necessidade? Não há necessidade. Não há necessidade. Nós devemos tomar muito cuidado. Segundo lugar, a liberdade cristã deve ser guiada pelo amor ao próximo. A liberdade cristã deve ser conduzida, guiada pelo amor ao próximo. A partir do versículo 23, ele diz, mais uma vez, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ele volta a lembrar daquele ditado que era muito dito ali entre os coríntios. Anteriormente ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora ele vai falar no contexto do testemunho pessoal, e ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Edificam. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa, a gente tem que perguntar, é pecado? Tem ou não tem? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem ou não tem que perguntar, é pecado, sagrado a Deus? Tem. Mas Paulo vai aprofundar aqui, ele vai dizer que além disso a gente tem que perguntar o seguinte, isso edifica? Isso edifica a minha fé e a fé dos meus irmãos e o meu testemunho perante as pessoas que não são cristãs? E isso que eu tenho que perguntar, porque, meus irmãos, nós somos luz. E no versículo 24 ele diz, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Falamos sobre isso aqui de manhã. Paulo reconhece que tudo é lícito, mas ele lembra nem tudo edifica. A questão das carnes sacrificadas aos ídolos mostra mais uma vez o dilema entre direito pessoal e a responsabilidade
com o nosso testemunho diante das pessoas. Mas saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, a liberdade cristã não é licença para egoísmo, para pensar apenas em nós mesmos. Ela é uma oportunidade para edificação mútua, como está lá em Gálatas capítulo 5, verso 13. Paulo diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não use da liberdade para dar ocasião à carne. Servi-vos uns aos outros pelo amor. Não é porque eu sou livre que eu vou fazer de tudo. Não, eu tenho que pensar no meu irmão, eu tenho que pensar no testemunho pessoal diante das pessoas, porque eu sou um embaixador de Cristo. A consciência do outro é mais importante do que o meu conforto, do que a minha vontade. O reino de Deus não é comida nem bebida. O seu irmão, as pessoas que você quer ganhar para Cristo são muito mais importantes do que o seu conforto, do que a sua vontade. Versículo 28 a 29, Paulo diz assim, porém, se alguém disser a você, isto é coisa sacrificada a ídolo, não coma, por motivo de consciência. Consciência, digo, não a tua própria consciência, mas a do outro. E aí é um ponto interessante. Então, quando você, muitas vezes, meu irmão, está lá, no contexto, por exemplo, familiar. Quem tem familiares descrentes aqui? Levanta a mão. Você tem familiar que não é crente? Todo mundo praticamente, né? E aí você está lá no contexto da festa familiar, você está envolvido. Nós devemos ou não devemos ir para festas com familiares descrentes? Com certeza devemos ir, nós temos que estar lá. Agora a questão é, quando eu estou lá, como que deve ser o meu posicionamento diante daquelas pessoas? Eu devo me lembrar ali que eu sou embaixador de Cristo. E que as pessoas estão me observando. E eu devo me lembrar também, meus amados irmãos, que eu estou ali como uma carta viva, escrita pelo dedo de Deus, e as pessoas vão conhecer Cristo não somente pelo meu discurso, mas pela minha vida. E tudo que eu fizer ali vai reverberar na evangelização daquela pessoa. Às vezes é isso que a gente não entende. Às vezes a gente pensa que vai ganhar a pessoa para Cristo só pregando, só lendo a Bíblia, falando de Jesus. Mas deixa eu lhe dizer, muitas vezes nós afastamos pessoas de Jesus por causa do nosso testemunho pessoal. Paulo deixa claro aqui que quando nós estamos nesses contextos, nós temos que pensar, ele diz assim, não é pela sua própria consciência, mas pela consciência do outro. Pense no outro. As tuas atitudes, o que você come ou deixa de comer, o que você bebe ou deixa de beber, naquele contexto, estão levando as pessoas para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? O princípio do amor regula a liberdade. O amor sempre está acima do direito. Amém? O amor. É o que nós cantamos aqui. O amor. Essa semana houve uma situação comigo, em que eu aprendi isso muito na prática, né? Aqui na igreja. E aí teve uma determinada situação, e aí eu sentei com o irmão, e conversei com ele, e ele disse assim, olha, pastor, é importante que as coisas sejam feitas da maneira certa. Ele me falando. É importante que as coisas sejam feitas da maneira certa, sejam feitas com excelência. É importante que a gente dê o nosso melhor, mas não se esqueça que acima de tudo está a misericórdia. E aquilo me marcou profundamente. Nós temos demonstrado amor em nosso envolvimento com as pessoas, e isso, irmãos, demonstra Cristo. Meus irmãos, lá em Romanos capítulo 14, verso 15, Paulo diz assim, se por causa da comida o teu irmão fica triste, já não anda segundo o amor. E ele está falando do contexto de comidas sacrificadas a ídolo. Filipenses 2,4, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Então, o outro é mais importante. Eu falei para os irmãos há umas 4 semanas atrás aqui, de uma vez que eu levei um missionário para ir comer uma galinha caipira aqui, né? E aí quando nós chegamos lá, fomos pedir a galinha caipira, os irmãos sabem como é que eu gosto da galinha caipira, mas o rapaz falou assim,
Você vai pedir essa galinha caipira com sangue? E aí ele se escandalizou e eu disse, meu irmão, me perdoe. E eu falei para ele, não vou pedir, como que o irmão acha que é correto nós pedirmos? Então eu quero lhe pedir perdão por isso. Então é importante nós entendermos, irmãos, que o nosso irmão, claro, a gente tem liberdade, a nossa consciência não nos culpa. Nós cremos que em Cristo essas coisas ficaram para trás. Mas pelo nosso irmão a gente é capaz de abrir mão de muitos direitos. Pelo nosso irmão. Amém? Então, olha, aplicações. Pergunte-se sempre, será que ao fazer isso eu estou edificando alguém além de mim mesmo? Lembre-se, liberdade sem amor é apenas uma forma refinada de egoísmo. Evite atitudes que escandalizem irmãos mais fracos na fé, mesmo que você esteja certo. Sabe o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus? Se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e ser lançado nas profundezas do mar. Então, que Deus me livre de ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu quero ajudar as pessoas a estarem mais perto de Jesus. Amém? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Viver em comunhão exige renúncia, empatia e maturidade. Se você quer viver bem com seus irmãos e edificar a vida deles, renúncia, empatia e maturidade. E eu queria deixar aqui algumas sugestões de situações práticas onde nós podemos ser pedra de tropeço para os outros. Por exemplo, nós somos pedra de tropeço para os outros quando usamos nossa liberdade cristã sem amor. Versículo 22 a 24. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Por exemplo, quando alguém insiste em beber vinho publicamente, sabendo que isso pode escandalizar um irmão recém-convertido que veio do alcoolismo. E ainda diz assim, não, é a minha liberdade, está em pecado, porque peca contra a consciência do irmão. É isso que a Bíblia diz. Sabe quando nós pecamos contra a consciência dos irmãos? Quando nós somos pedra de tropeço para irmãos? Quando participamos de ambientes que comprometem nosso testemunho. O texto diz, verso 18 a 21, não podeis beber o cálice do Senhor e dos demônios. Exemplo, frequentar festas ou ambientes associados à idolatria. Comportamentos claramente mundanos, frequentar lugares que escandalizam até mesmo os descrentes. Irmãos, tem comportamento muitas vezes de nós cristãos que escandaliza até os descrentes. Muitas vezes quando a gente faz isso, a gente confunde os mais fracos na fé, a gente leva a se desviar um novo convertido. A comunhão com Deus exige que nós não participemos de ambientes que comprometam o nosso testemunho. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Meus irmãos, a Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas, entre Deus e os demônios. Há sim, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, há sim ambientes que não convêm a pessoas regeneradas e nascidas de novo. E eu digo isso sem nenhum temor. Há ambientes que não convêm. Se nós não entendemos isso, nós não estamos conseguindo dar um bom testemunho. Há ambientes que não convêm. E nós, como cristãos, precisamos entender isso. Outra forma de ser pedra de tropeço, atitudes hipócritas ou contraditórias. Irmãos, nós somos incoerentes demais. Sabe? Ou seja, ensinar uma coisa na igreja, mas viver de outra forma no trabalho ou em casa. Isso gera o quê? Confusão ou escândalo e afasta as pessoas de Deus. Outra forma, quando usamos redes sociais de forma imprudente ou errada. Eu gosto sempre de lembrar de redes sociais, porque as últimas pesquisas demonstram que o brasileiro passa de 4 horas e meia a 6 horas por dia em redes sociais. Então a gente precisa sempre relembrar como está o seu testemunho em redes sociais. Sabe, postar fotos ou opiniões que incentivam sensualidade, orgulho, divisão entre irmãos. Outra forma que nós estamos sendo pedra de tropeço, quando somos negligentes no nosso testemunho no ambiente profissional. Sabe, é um cristão que se envolve em corrupção no contexto profissional, mentiras, fofocas no trabalho,
Será que nós estamos levando as pessoas para mais perto de Cristo ou nós estamos afastando elas do Senhor? Nós devemos ser luz onde Deus nos colocou, amém, irmãos? Nós devemos dar bom testemunho onde nós estamos. Outra forma que nos leva a ser pedra de tropeço, quando julgamos com dureza e falta misericórdia. Repreender alguém com arrogância, ou condenar sem estender graça. Isso também, às vezes, é pedra de tropeço. Porque, às vezes, nós estamos sendo como os fariseus, estamos querendo lançar fardos sobre as pessoas. Outro exemplo de pedra de tropeço, quando ensinamos ou damos conselhos errados. Induzir alguém a tomar decisões que desagradam a Deus. Como, por exemplo, se afastar da comunhão da igreja, namorar um descrente, ou outras coisas. Nós devemos orientar os irmãos à luz da palavra de Deus e não da cultura ou opinião pessoal. Tudo isso, irmãos, pode ser pedra de tropeço. E nós devemos tomar muito cuidado para que sejamos bênção e não maldição. E eu quero concluir, irmãos, essa palavra dessa noite com um último ponto. Tudo na vida deve ser feito para a glória de Deus. Então, primeiro, devemos fugir da idolatria. Segundo, nós devemos tomar cuidado para não dar o quê? Mau testemunho, não ser pedra de tropeço na vida das pessoas. E, por fim, tudo que nós fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Até aquilo que as pessoas de fora não estão vendo, Deus está vendo. O Senhor está vendo. Versículo 31. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E Paulo amplia o ensino. Não se trata apenas de comida ou bebida, mas de toda a nossa vida. O nosso padrão pessoal é viver de maneira a não causar tropeço, mas a abrir caminho para que outras pessoas conheçam a Cristo. E nós devemos fazer isso sempre glorificando a Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, o culto não é só na igreja, o culto é no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Você deve fazer tudo para a honra, glória e louvor do Senhor. E ele conclui com um convite ousado, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Meus irmãos, Romanos 11:36 nos deixa muito claro que a glória de Deus é o propósito final da criação e da salvação. Tudo isso é para a glória de Deus. E o cristão é chamado a viver para a glória desse Deus. Exaltar o seu nome, honrar quem o nosso Deus é. Colossenses 3,17 diz, tudo o que fizerem, façam em nome do Senhor Jesus. Outra passagem vai dizer que tudo o que você fizer, faça de todo o coração. Não para homens, mas para Deus. Gosto muito de João 17,4, quando Jesus disse assim, Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me deste. Como que nós glorificamos a Deus? Completando a obra que Ele entrega nas nossas mãos. E a nossa obra é espalhar o Evangelho de Cristo. E nós espalhamos o Evangelho de Cristo não somente vindo na igreja aos domingos, mas através da nossa vida. A palavra cristão significa pequenos cristos. Nós somos embaixadores, representantes de Cristo nessa terra, meus irmãos. E aonde nós estamos, saiba de uma coisa, que aonde nós estamos, Deus está nos vendo, e de outra coisa, que aonde nós estamos, haverá pessoas ali, olhando para você e dizendo, ali está um crente. Cada decisão, no trabalho, nas redes sociais, no lazer, naquilo que nós falamos, fazemos ou deixamos de fazer, deve ser guiada por uma pergunta, isso glorifica a Deus? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu fiz uma postagem no status do WhatsApp. E aí depois, irmãos, o Espírito Santo ficou martelando na minha cabeça. E me veio, isso agrada a Deus? Isso glorifica a Deus? Isso vai fazer pessoas chegarem mais perto de Jesus? E eu fui lá e apaguei. Porque não se trata de mim, irmãos, é tudo sobre Ele. As nossas ações vão refletir quem Jesus significa para nós. E tudo que nós fizermos, nós devemos perguntar, isso glorifica a Deus? Não viva para escandalizar, viva para conduzir os outros ao Evangelho.
A vida cristã exige exemplos vivos. Exige que sejamos alguém em que outros possam seguir. Olha que interessante. E Paulo termina dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando as pessoas de lá de fora olham para nós, eles veem alguém em que podem confiar e seguir. Essa é uma pergunta muito importante. Então Paulo, irmãos, ele conclui a partir do versículo 31 em diante com 4 aplicações. E para nós terminarmos aqui, ele diz que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Versículo 31. Tudo que você fizer, pergunte, isso é para a glória de Deus? Isso é para a glória de Deus? Segunda aplicação de Paulo, não sou eu, essas aplicações estão no texto. Versículo 32, ele diz que nós não podemos ser o quê? Motivo de tropeço para ninguém. Para ninguém. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, cuidado. A primeira pergunta, quando eu vou fazer alguma coisa, é para a glória de Deus? A segunda é, edifica os meus irmãos em Cristo? Se eu tomar esta decisão, eu vou estar cooperando para a edificação da igreja do Deus vivo? Terceira aplicação, verso 33. Não busque apenas os seus próprios interesses. Olha, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muitos, para que sejam salvos. Então, às vezes, nós estamos lá no contexto da família, do trabalho, da vizinhança, e a gente está o tempo inteiro buscando os nossos direitos, os nossos próprios interesses. Mas talvez lá na sua vizinhança você vai ter que abrir mão de coisas para ganhar o seu vizinho para Jesus. Lá na sua família você vai ter que abrir mão de coisas para ganhar os seus pais, os seus irmãos, os seus primos, seus tios para Jesus. Lá no seu trabalho, talvez você vai ser injustiçado. Você verá muitas vezes que as coisas não estão acontecendo de uma forma justa, e eu quero dizer para você que o mundo não é justo. O mundo não será justo. Sabe quem precisa ser justo no seu trabalho, na sua família e na sua vizinhança? Você! O mundo não é justo. O mundo jaz no maligno. Nós devemos ser justos, porque nós somos o povo eleito de Deus. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos baluarte da verdade, nós somos o povo chamado das trevas para a luz, para refletir a imagem do Senhor diante das pessoas. O mundo não é justo, nós seremos injustiçados. Haverão situações em que nós seremos feridos. Mas saiba de uma coisa, quando você for ferido, você se lembre que foi sendo ferido, que Cristo salvou o mundo, e é nas suas feridas que você é chamado a perdoar, testemunhar e mostrar o amor de Deus lá onde você está. Não veja em tudo uma oportunidade para ir atrás dos seus direitos, mas veja em tudo uma oportunidade para compartilhar o grande amor de Cristo. O grande amor de Cristo. Busque sempre alcançar outros para Cristo. Paulo diz, eu faço tudo isso, eu abro mão do meu próprio interesse, para que as pessoas sejam salvas. Eu abro mão, é renúncia, é o chamado cristão. E Paulo termina dizendo no versículo 11, sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. E aí o que Paulo está falando, capítulo 9, eu renunciei. Nós somos chamados a renunciar para alcançar pessoas para o Senhor. Esse é o nosso grande chamado. Amém, irmãos? Nós somos chamados para isso. É muito difícil, mas é extremamente necessário para que possamos cumprir o chamado de Deus em nossa vida. Jesus é o único que nunca teve o coração dividido. Ele rejeitou todo ídolo, todas as ofertas desse mundo. Ele viveu com amor perfeito, ele glorificou o Pai em tudo, João 8:29. Na cruz ele se entregou pelos nossos pecados, inclusive pela nossa idolatria, egoísmo e vaidade. Meus irmãos, nós estamos aqui para celebrar a perfeição daquele que nos purifica e nos une. 1 Coríntios 6:20 diz que nós fomos comprados por alto preço.
A mesa nos lembra de quem somos e de quem pertencemos. Nós pertencemos a Cristo. 4 aplicações para concluir. Examine sua vida. O que tem dividido sua fidelidade a Cristo? Use sua liberdade com responsabilidade. Será que suas escolhas estão edificando ou ferindo pessoas? Estão levando pessoas para mais perto de Jesus ou afastando elas do Senhor? Viva para a glória de Deus em tudo. Nada é pequeno demais para ser santificado. Olha que interessante. Nada. Tudo é para a glória de Deus. E por fim, siga bons exemplos. Mas principalmente, seja um deles. Você tem sido um modelo visível do Evangelho? Quando as pessoas olham para você, elas têm interesse verdadeiro de buscarem a Jesus? Essa é uma pergunta que eu faço para mim, irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a testemunhar de Cristo aonde nós estamos. Curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos nessa noite, Deus, porque o Senhor mostra que somos chamados a glorificar o Teu nome em tudo e a vivermos a nossa vida cristã em amor. Não usarmos da nossa liberdade, ó Deus, para dar vazão à carne, pelo contrário, servirmos uns aos outros no temor do Senhor. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada irmão e irmã que está aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a darmos um testemunho vivo de Cristo. Nos ajude, Senhor, a sermos luz aonde estamos. Abrimos mão de nossos direitos para conduzir pessoas a Cristo, Senhor. Oh, meu Deus, e se houver alguém aqui nessa noite que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, e, ó Deus, talvez está dividido como aquele povo de Corinto. Mas Jesus disse que aquele que não é por mim é contra mim. Ninguém pode servir a 2 senhores. Há um chamado à exclusividade, a entregarmos as nossas vidas totalmente ao Senhor. E a minha oração, Pai, é que o Senhor convença nessa noite cada um de nós. Se houver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo, meu Deus, que possa se arrepender dos seus pecados e confessar ao Senhor, deixando para trás a mesa deste mundo, para se sentar à mesa com o Rei e consagrar-se exclusivamente ao Senhor Jesus. E a nós que já somos crentes, estamos sentados à mesa do Rei, nós aprendemos na semana passada, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não permita, meu Deus, que venhamos nos afastar, nos desviar, e não permita também, Senhor, que venhamos ser pedra de tropeço, escândalo, mau testemunho, tanto para os nossos irmãos, como também para as pessoas que estão lá fora e que ainda não conhecem a Jesus. Abençoe o testemunho dessa igreja, Pai, a começar por este pobre pastor, que necessita da Tua graça. Que o Senhor nos ajude para que eu e meus irmãos possamos, ó Deus, ser um farol de luz para essa cidade. Nos nossos negócios, que tenhamos palavra, que sejamos, ó Deus, amantes da verdade, da obediência ao Evangelho, que possamos dar bom testemunho nos nossos relacionamentos, que nossos vizinhos não tenham nada com que nos acusar, que não sejamos conhecidos, ó Deus, por sermos mal-humorados, por procurarmos encrenca, confusão, mas que sejamos mansos, que tenhamos um testemunho poderoso, que sejamos amáveis, que sejamos espirituais, e que o povo de bom Jesus veja na nossa igreja e em cada um dos irmãos e irmãs que pertencem a essa comunidade, veja, ó Deus, um exemplo humilde de pessoas que servem a Jesus, não porque são perfeitas, porque não somos, mas porque nós seguimos aquele que é perfeito, o nosso grande Deus e Senhor, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe nesta semana e aplique a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém.